Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um Conversas Impertinentes, como de costume, aos sábados, às 20 horas. E hoje nós vamos conversar com a Rosane Fontoura, lá do Paraná, que atua na área de elaboração de projetos, orientação para monitoramento e avaliação de projetos. O tema de hoje será Projetos Sociais no Brasil, Desafios e Perspectivas. Diante dessas dificuldades que nós temos enfrentado no nosso país e no mundo nos últimos 2 anos, praticamente, com a pandemia, nada mais oportuno do que nós nos aprofundarmos sobre a importância dos projetos sociais, considerando que nós estamos vivendo aí ainda uma onda crescente de desemprego, o aumento das situações de fome, agora principalmente com a questão do frio lá no sul do país, com a preocupação com os moradores de rua, e aqui no Nordeste, no Norte, aqui nas regiões mais quentes, nós estamos enfrentando aí esse problema da fome, que é uma questão muito séria. E com certeza muitos projetos sociais pelo país têm dado resoluções importantes sobre essa questão. Então, vem comigo no nosso Conversas Impertinentes de hoje. Vem comigo. Boa noite. Não entendi. Boa noite, Rosane. Tudo bem? Como que está? Boa noite. Um pouco frio, mas estamos aqui, firme. E vocês aí, como é que tá? Estamos aqui tudo bem. Só essas dificuldades, não é, Rosane, que nós estamos vivendo no país com a pandemia desde o ano passado, e tem gerado graves problemas sociais, na verdade, acirrados problemas que a gente já enfrentava, né? O problema do desemprego, o problema da fome, né? A questão da própria situação hoje dos moradores de rua no Brasil, que se alastrou de uma forma extraordinária. Você vai até médias cidades, nós já temos pessoas que moram em situação de rua. É uma questão muito complexa isso, muito séria. E aí, hoje nós vamos conversar com você, Rosane, sobre projetos sociais no Brasil, desafios e perspectivas. Você tem uma longa experiência de trabalho com projetos, né, Rosane? Já faz quanto tempo que você atua nesse setor? Há algum tempinho. Eu trabalhei 20 anos no Banco do Estado do Paraná, né? Naquela época, a gente tinha aí a responsabilidade de fomentar, né, o desenvolvimento, na época não se chamava desenvolvimento sustentável, mas o fomento era uma das principais responsabilidades de todos os bancos estaduais, e no período de 94 para frente, eu trabalhei com análise de viabilidade de projetos econômicos, né? É claro que uma instalação, expansão, modernização de uma empresa tem um tipo de projeto, uma complexidade, mas foi muito importante, porque daí eu passei para o terceiro setor, né? E daí a gente conseguiu também contribuir com algumas metodologias que se utilizava, né, já para analisar projetos de empreendimentos econômicos para a questão social também. Não vou dizer exatamente quanto tempo, senão eu entrego a minha idade. É bastante Mas tempo. Tem bastante experiência e com certeza inclusive contribuiu conosco aqui no Piauí, há um tempo atrás, quando estávamos trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nós realizamos aqui um treinamento na área de elaboração de projetos, e Rosane esteve aqui conosco no Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Prefeitura de Teresina, na época o prefeito Firmino Filho, que tinha, inclusive, uma grande abertura para o trabalho com as agências da ONU, além de outros organismos internacionais que poderiam colaborar com o desenvolvimento da cidade.
Então, veja a importância dos projetos, né? Lembro com carinho dessa oportunidade, né? Na verdade, de 2012 a 2016, eu acredito que eu tenha ido umas 3 vezes, né, para o Estado, em alguns momentos só na capital, em alguns momentos Caxingó, Ilha Grande, Parnaíba do Piauí, assim... Sim, na região norte do estado. Exato, deu, na época, mesmo sendo acadêmico, quase 50 projetos voltados na época para a questão deles era a mobilidade da pessoa com deficiência na cidade de Teresina, tinha projetos de geração de renda, tinha projetos da educação, da saúde, tinha um que era a questão da cadeira de rodas para as pessoas com deficiência. Eu nunca me esqueço esse, Narciso, porque a pessoa que estava elaborando esse projeto comentou da importância de ter uma cadeira de rodas suficientemente forte, de qualidade, porque a região era bem complexa em termos de acesso e assim por diante. Tenho boas lembranças daí, sim. Muito bem. Rosane, como é que você poderia classificar a ideia do que é um projeto? Porque aqui a gente está falando de projeto em várias áreas, né? Projeto social, projeto de criar um negócio, projeto em várias áreas, da área da saúde, da educação, assistência social. Então, quando a gente pensa em projeto, a gente pensa numa ideia, é isso? Assim, é por aí, né? Eu acho que é bem oportuno você começar com essa pergunta, porque senão a gente tem definições diferentes, né? Projeto é um instrumento de planejamento, né? Tem muita gente que só tem a visão da captação de recurso, ou como sendo um instrumento apenas de comunicação, que ele é também um instrumento de comunicação, mas, sobretudo, de planejamento. E é uma etapa importante que a organização da sociedade civil, ou as empresas, ou o poder público, precisam fazer para alcançar os seus objetivos. Vamos usar, então, aqui a definição da ONU, que eu acho que é mais legal, né? É um conjunto de empreendimentos conectado, organizado, de atividades para se alcançar um determinado objetivo num determinado prazo, tá, Narciso? Eu vou colocar isso porque é o seguinte, o prazo tem começo, meio e fim. Ele tem uma duração de 1 ano, tá? Você pode renovar o teu projeto de outra forma, mas ele tem a concepção de você ter que apresentar os teus resultados no fim daquele ano. E quando a gente fala do P do projeto, deixa eu só lembrar que a gente tem, além dos projetos, a gente tem as políticas públicas, né, os programas, os projetos e as práticas. Eu brinco com esses 4 P's, porque quando você elabora um projeto, você tem que conhecer qual o programa que está por trás daquela causa, daquele objetivo que você está atrás. Por exemplo, o meu projeto tem a ver com o aumento do IDEB, né, do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, da escola X do teu município, de Teresina. Qual é o programa municipal, estadual e federal que me ajuda, de repente, a obter o recurso financeiro para fazer aquele projeto acontecer? Qual é a política pública do atual governo em relação a essa questão? Então, o projeto ele não é solto, ele tem que entender, né, para cima e para baixo, porque abaixo do projeto seriam as práticas. Na verdade, quando a gente diz que é um conjunto de atividades, poderia chamar um conjunto de atividades, de práticas, eu preciso entender que essas práticas é crucial para se fazer um bom projeto. Se eu não tiver determinado bem quais atividades que eu preciso fazer para alcançar o objetivo que eu estou proposta a fazer, eu não consigo avançar, né? E assim, né, Narciso? Projeto sempre vai responder 5 questões. Eu brinco lá do básico do básico, que é uma metodologia muito utilizada, que é o 5Ws de 2H. Né? O que é objetivo geral, ou específico. Por que é justificativo.
para quem que é o beneficiário, né? Quem sabe projeto sabe que é essa terminologia. Com quem são os parceiros fundamentais para colocar no projeto. Quando eu vou fazer aquilo acontecer. Quanto que é o Walmart, né? Quanto vai gastar aquilo que eu pretendo fazer, né? São perguntas básicas. E a principal, né? É how, é como eu vou fazer. Projeto é estabelecer as atividades. Portanto, o crucial é a metodologia de como eu vou fazer isso acontecer. Perfeito. Rosane, nós vamos assistir agora um pequeno vídeo que vai nos trazer alguns elementos para a gente perceber a importância do projeto. E vamos ver em que medida esse projeto que nós vamos conhecer agora, ele responde essas perguntas. Porque a ideia é de perceber o impacto desses projetos, né? Como nós estamos tratando aqui dos projetos sociais, nós vamos focar mais neles. E vamos até ver como esses projetos sociais impactam na sociedade em geral, nas políticas públicas, no desenvolvimento das sociedades. Então vamos assistir esse vídeo aqui e depois a gente retorna. Surpresa, né? Qual é a sua causa? Igualdade racial. A liberdade. A educação de qualidade. Feminismo negro. Inserção de negros e periféricos nos espaços de poder. Construção de uma cidade mais justa. Redução das desigualdades. Defesa do Estado laico e liberdade religiosa. Economia solidária. Renovação política. Reforma da política de drogas. Fortalecer o processo democrático. LGBT. Diversidade. Defesa da assistência social. Combate à corrupção eleitoral. Democracia. Construir um mundo melhor para todos. Clima e periferia. A luta em defesa do direito dos povos indígenas. É a promoção da equidade. Justiça e paz. A minha causa é a luta contra o racismo religioso, a intolerância religiosa, pela vida dos negros e das negras. O que você acha que nos une? Solidariedade. 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 Então, veja só, o projeto ele sempre parte de uma realidade. E ele tem um objetivo, né? Ele tem uma causa. No vídeo nós podemos ver algumas causas que são motivadoras e elas resultam de um contexto social muito bem delimitado. Então, você imagina aí, por exemplo, o problema do racismo, que é uma realidade do Brasil, né? Uma realidade até mesmo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo. Então, como que a gente pode enfrentar o racismo, por exemplo, no contexto da escola? Um projeto poderia ser bem-vindo nisso, não, Rosane? Sem dúvida. Nesse teaser, né, nesse vídeo que se apresentou, ele apresentou quase duas questões assim, com recorrência. Uma é o quê? Que é a causa, que é o objetivo, uma hora igualdade racial, outra hora economia solidária, outra hora a questão da paz, outra hora a democracia. E, às vezes, ele colocava o beneficiário. Em alguns momentos, ele fala na raça negra, ele fala na LGBT, ele fala nos indígenas, né? Então, ele reúne aí duas respostas. É claro que numa comunicação é super importante você dizer o quê e para quem. Agora, quando se fala em fazer um projeto, a questão da igualdade racial nas escolas, é por aí. Porque o que acontece? Em qualquer projeto, ou às vezes é esporte, ou às vezes é de teatro, da cultura, ou às vezes é de melhor desempenho da criança, as pessoas não fazem essa distinção e nem mostram exatamente quantas pessoas tem ali da raça negra. E hoje tem vários editais, né, que é uma das possibilidades de você buscar recurso para financiamento dos seus projetos, que estão vindo, né, com o foco da raça negra. A gente, infelizmente, sabe, né, que é histórico, infelizmente, aí não tem como passar batido. A gente sabe, né, o IPEA fala, né, o Instituto de Pesquisa e Educação Avançada, IPEA diz que no Brasil a pobreza tem a extrema pobreza, tem raça, sexo e cor, né?
Então, é mulher, raça negra, né? É o indicativo. Então, eu tenho que pensar, sem dúvida, na questão racial, sim, na hora de fazer os meus projetos. Eu não preciso fazer um projeto só da questão racial. Eu posso, na hora de definir meu público-alvo, né, para quem, mostrar que eu estou incluindo a pessoa da raça negra, assim como eu deveria estar incluindo a questão das pessoas com deficiência, né, e outros públicos que ali são vulneráveis. Né? Perfeito. Então, o projeto ele vai intervir concretamente numa realidade social que precisa ser transformada, ser impactada, ser mudada. Narciso, um projeto, ele só vai ter, a função dele é sair de um estágio A para um estágio B, tá? Se ele permanecer da mesma forma, a gente não tem transformação, e a grande contribuição de um projeto social vai ser a transformação social. Então, Narciso, eu fiz a lição de casa antes de começar aqui, né? Porque você sabe que a gente trabalha muito com indicador. Eu não vou conseguir mostrar que eu estou saindo de uma posição X para Y se eu não saber a realidade hoje. Então, eu preciso, né? A gente tem aí um portal, o SESI tem um portal que é ods.com.br, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aonde eu sei qual é a extrema pobreza do meu município, nos 5.500 e poucos municípios do Brasil, está lá o indicador. Eu sei a questão de quantas pessoas estão com insegurança alimentar no meu município. Eu sei quantas mulheres morrem no período puberal por mortalidade materna. Eu sei a mortalidade infantil e sei o IDEB. Então, por exemplo, o IDEB de Teresina, em 2017, ele estava em 6,7 nas primeiras séries. Então, se eu fizer um projeto de educação com o objetivo específico de aumentar a qualidade de ensino, eu uso o indicador IDEB de 6,7. Se eu alcançar 7, é uma grande evolução. Tá? Quer dizer, é muito importante nos projetos você ter uma base muito científica, inclusive, que fundamente com evidências e condições de você, inclusive, ter métricas de avaliação. Métrica é a palavra-chave. E dos impactos do projeto, né? Mas de conta que eu tenho um projeto aqui, tá? Eu brinco, se eu chacoalhar e não cair número, não é um bom projeto. Por que acontece, Narciso? As pessoas colocam muito adjetivo na hora de fazer um projeto. Ah, a população é pobre. O que significa ser pobre? Se você falar que você está falando de extrema pobreza, né, eu estou com $2 aqui. Extrema pobreza, segundo o Banco Mundial, é viver com $1,90 por dia. Aí você faz o cálculo lá em reais e vai dizer que aquela população tua vive na extrema pobreza e vive com esse valor por dia. Então é importante isso, sabe? Para você mostrar que transformou a realidade, né? Isso aí é extremamente importante. Por isso agora vamos passar mais um vídeo para a gente verificar como um projeto que deu certo. O Facebook está dando palpite.
Oi, Rosane. Então, veja aí Oi. que lindo essa história, né? Como É lindo, sim. como um projeto social tem um impacto na vida da comunidade. Creio que deve ter sido feito um diagnóstico muito consistente da realidade desta população, desta comunidade, para se chegar à concepção desse projeto, chamado Projeto Arrastão, agência de produção cultural, para ser uma resposta às necessidades, principalmente da juventude ali da região. Quer dizer, o projeto está apresentando um resultado concreto, vivenciado pelo Tiago, né? Quer dizer, que teve um impacto na vida dele, e agora ele, inclusive, está sendo, pelo que eu percebi, multiplicador para outros jovens, né? Quer dizer, os projetos, eles têm um efeito, né? Narciso, esse vídeo é muito interessante, porque ele coloca várias questões, assim. Uma das questões é que o Tiago faz uma leitura das necessidades que foram satisfeitas para ele no decorrer, né? Ele começa dizendo que primeiro foi comida, depois afeto, depois amor, aí ele conseguiu fazer lá a atividade, né, a feira. Então, o que acontece? No final, a professora diz que é a questão dos sonhos, que é o propósito de vida, que vai além dele e vai na comunidade. Então, o que acontece? Esse daí a gente pode lembrar a pirâmide de Maslow, tá? Porque tem muitas organizações da sociedade civil, né, que a gente não chama mais ONG, vamos lá, das OSCs, né, que mudou o marco regulatório essa terminologia, é no mesmo, que é uma organização não governamental, é que tem algumas organizações, alguns projetos que só dão conta da comida, que é uma necessidade básica. É importante. Hoje, com a questão da pandemia, não há a menor dúvida que é importante. Que é uma questão emergencial, não é? Exato. Mas esse projeto Arrastão, ele foi aumentando a necessidade de segurança, não só a básica de comer e beber, mas a de segurança, do aluguel, porque ele falou que pagou 3 aluguéis lá, né? Alguém pagou 3 aluguéis, da casa, de ter um emprego, de ter um grupo, de ter afeto, de pertencer àquela comunidade. E no final dessa pirâmide, o sonho de qualquer projeto é dar propósito para essa pessoa empoderada que é o Tiago. E uma coisa importante nesse vídeo é que, assim, ele não trouxe os números, ele não trouxe lá o investimento, qual foi o retorno do investimento social, mas o storytelling, a historinha que ele conta, desculpe, só porque a gente precisa contar a historinha, né? Todos os projetos depois, eles têm que... É um depoimento que sensibiliza, que engaja, que traz mais gente. Então, é importante, porque quando ele começou lá, quando a pessoa começou dizendo que ele deixou de ser tímido, que é o resultado qualitativo, né? Os meus beneficiários deixaram de ser tímidos. Tudo bem, é importante, mas não é o suficiente. Agora, quando vai começando a dar indicadores econômicos, por exemplo, que pagou 3 aluguéis, que gerou 300 mil numa oficina, que gera emprego, aí ele vai entrando na linguagem do resultado, né, do impacto. E isso aqui é importante, quer dizer, você parte de uma necessidade muito bem delimitada, a partir do ponto de vista da capacidade de diagnosticar, né, essa realidade, de, a partir desta realidade, pensar as formas de intervenção nesse contexto, e aí você pensa, elabora o projeto com essa perspectiva, por isso que você disse até, ele tem uma temporalidade, né? Ele tem resultados que precisam ser verificados ao longo da execução do projeto. A gente poderia dizer que, normalmente, os projetos têm 3 tipos de avaliação. Uma avaliação de processo, que é aquela que vai se dando na própria dinâmica operativa da execução do projeto. Exato. Uma avaliação de resultado, que é aquela ao final do projeto. Nós nos propomos atender 100 crianças, atingimos 150. Super resultado, né? Nós tínhamos a pretensão de, ao longo desse período, gerar 30 empregos, geramos 100 empregos, quer dizer, um outro resultado importante.
Mas, normalmente, se fala de resultados de impacto, que seria uma terceira forma de avaliação do projeto. Rosane, na tua experiência, inclusive você atua na área empresarial, de certa forma, incentivando os empresários aí no Paraná, do setor da indústria, a terem compromissos, a se comprometerem, desenvolverem projetos. Como que você vê esses impactos em projetos que você tem apoiado e tem incentivado aí no setor da indústria? Então, né, existem, né, metodologias para identificar realmente o impacto. Você coloca lá o valor do investimento que você fez, né, o valor total, vamos pensar lá, R$1 milhão, sendo bonzinho, né? E você vê o custo de todas essas iniciativas, né, de todo o negócio que você tem ali. Vamos pensar na organização da sociedade civil. E os resultados seriam são medidos durante esse período, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, é uma relação de benefício e custo. O que a gente vê muito, tá, na responsabilidade social corporativa é a importância, porque responsabilidade social corporativa é o modo de como se relaciona com os stakeholders, com seus parceiros, é que na medida que a empresa apoia, ela ganha. Tá? É o ganha-ganha. É uma coisa meio antiga, que as pessoas só falam no negócio, mas no mundo do projeto também. Eu vejo várias empresas apoiando projetos educacionais de melhoria de qualidade, né, de profissionalização daqueles jovens, e depois esses jovens são empregados, são colocados, né, na linha de produção e assim por diante. O que acontece? Na verdade, quando eu melhoro para a comunidade, para a sociedade, eu estou melhorando para mim, indústria, estou melhorando para mim, né, governo. Então, é uma relação aí, sabe, de confiança, de médio a longo prazo. Não é mais que nem antigamente que o gerente, a pessoa do investimento, assinava um cheque e passava para frente. Não, hoje o investimento social, ele engaja, às vezes, os colaboradores daquela empresa, por meio de voluntariado corporativo, né? E, principalmente, apoia projetos que estão fazendo isso que nem aconteceu com o Thiago. Os beneficiários passam a ser executores, tá? É uma relação de troca, uma relação de ganha-ganha, não é uma relação unidirecional, né? No sentido de só a empresa repassa o recurso e não está preocupada com a otimização desses recursos, né? A empresa está, principalmente na hora do relatório, né, que seja transparente, que a organização mostre um relatório transparente, ela sabe se pode continuar apoiando ou não, né? Perfeito. Rosane, outra coisa que eu acho interessante, e a gente tem conversado muito sobre isso, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos, durante toda a década de 60 até a década de 90, nós tivemos muito investimento em projetos no Brasil, oriundos de recursos do exterior, principalmente recursos das agências europeias, tanto agências governamentais, como principalmente agências vinculadas à igreja, como, por exemplo, a Igreja Católica, tinha grandes instituições que apoiavam projetos aqui no Brasil, projetos na área da agricultura, projetos na área de formação política, projetos de escolarização, como projetos de alfabetização. Origem hoje ao microcrédito, por exemplo, que o Banco do Nordeste implantou, mas teve início em algumas experiências desenvolvidas por organizações da sociedade civil aqui no Nordeste, e depois se incorporou como uma política pública, que isso é um resultado importante, né? Quando um projeto da sociedade ele tem um impacto de tal maneira que se transforma numa política pública. Mas nos últimos anos, desde o governo Lula, governo Dilma até agora, nós temos tido um desinvestimento internacional em projetos sociais no Brasil. Mas, por outro lado, tem sido importante o crescimento do investimento social privado, né? Quer dizer, a própria sociedade, o setor empresarial, o setor industrial brasileiro, inclusive através de criações de seus institutos, fundações,
tem pautado também a execução de projetos. Você acha que isso tem um impacto relevante no desenvolvimento do país? Narciso, eu posso estar errada, né? Claro que é uma avaliação minha. Mas eu fui bolsista, morei na Europa, né? Morei em Londres e também fui bolsista no Japão, morei no Japão. Eu acompanho o que você acabou de falar aí agora, na questão dos investimentos internacionais a projetos brasileiros. Eu acompanho, né, quais as embaixadas que apoiam projetos, né? Existem várias iniciativas, né? Que são difíceis de conseguir, mas é possível. Tem Canadá, tem apoio, Austrália, Nova Zelândia, tem caminho pela Alemanha, Itália, Japão, enfim, tem. O que acontece é o seguinte, né? Eu acho que vale a pena lembrar. O Brasil, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, eu preciso 3 dimensões analisar, né? Ambiental, social e econômico. O Brasil quase foi a 5ª economia do mundo, tá? Em PIB, Produto Interno Bruto. Nós tivemos aí um retrocesso, hoje estamos em 12º lugar, mas isso para o mundo, o Brasil não é necessário investimento no Brasil, porque ele é a 12ª economia do mundo. Nós somos o primeiro país do mundo na biodiversidade, que é a riqueza natural, é o capital natural. Agora, se a gente não for, porque a gente teve um momento que a gente foi lá para fora dizendo que a gente era os bons. A verdade é essa. Só que a gente não é tão bom assim, porque no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente está em 84º lugar, acabamos de perder 5 posições. Tá? Então, de 200 mais ou menos, nós estamos em 84º. Então, se eu fizer um projeto... Ou seja, houve uma piora, né? Houve uma piora nesse... Ele piorou em 5 posições, né? Mas assim, o que é o IDH? O IDH é uma fórmula com 3 questões, né? Índices. É a expectativa de vida, que a gente melhorou razoavelmente nos últimos anos. A cada ano a gente melhora a expectativa de vida. Saúde sendo melhor, né? Vamos pensar assim. O outro é a distribuição de renda, que é o tal do Gini, que é o coeficiente de desigualdade que a gente tem. O Brasil é muito desigual. Nós agora, na pandemia, nós estamos tendo o tal da recuperação em K. Cai a produção econômica, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Tá? Então, vai aumentar a desigualdade. Esse é o grande problema hoje da questão da pandemia, aumento da redução da desigualdade. E o outro, dessa continha aí do IDH, é educação. Eu sempre digo, né, a gente vai falar aí dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu estou aqui com um remédio. E não sou eu que digo. Japão fez, Coreia fez, todo mundo faz. Para mudar um país, para desenvolver um país, é por meio disso. Não tem como fomentar empreendedorismo se não tem isso. Entende? A educação, né? Porque chega na hora você não consegue empreender, você vai perder o que você colocou, né? De investimento, de valor. Então, a educação é tudo, né? Então, assim, e daí quando você falou do investimento da responsabilidade social, né? Realmente ela aumenta, não só empresarial, como familiar, e as pessoas passam a doar mais. Hoje, além dos editais, eu tenho a possibilidade, né, de leis de incentivo para a criança e o adolescente, para o idoso, para a pessoa com deficiência, né, o PRONAS, para a questão oncológica, que se chama PRONOM, programa que você pode deduzir do teu imposto de renda, você vai ter que pagar, né? Você destina para projetos locais. A lei do esporte, a lei da cultura, são instrumentos que a gente pode destinar. Mas tem coisas mais modernas, né? Tem o tal dos financiamentos coletivos. Esse mundo da internet é maravilhoso, né? Você tem o Catarse, o Quicante, o Impulso, são plataformas que você coloca o teu projeto e você apoia. Eu tenho aqui algumas coisas que eu recebo e eu fico pensando o que é isso.
é um apoio que eu fiz. Você paga lá 20, 30 reais, vai depender do teu bolso. E você está ajudando a construir e fazer projetos acontecerem. Tá? São novas formas de financiamentos colaborativos, né? Sabe, Narciso, até a gente está falando nisso, o meu melhor exemplo que eu apoiei de projeto, que é o que eu penso que é importante no projeto, é um que foi em Mariana, né, do problema seríssimo que eles tiveram lá. A pessoa me mandou, ou melhor, estava lá na internet, a realidade de Mariana. Pessoas sem casas, espécies, né, da fauna e da flora lá que morreram, enfim, o caos. Aí ele falou assim para mim, estava lá, 40 mil reais eu vou fazer da lama de Mariana casas para as pessoas que ficaram sem casa. Daí ele disse que você está comprando um tijolinho. Eu paguei lá os 30 reais, eu recebi um certificado e depois eu recebi a foto da casa que eu ajudei a construir. Olha que maravilha. O melhor dos projetos é isso. É você mostrar a realidade, mostrar que tem alguma coisa para ser feita, aproveitar alguma coisa daquela própria realidade, que no caso ali foi a lama, e o resultado são casas e pessoas boas na casa. Muito interessante. Por isso, vamos assistir agora mais um videozinho interessante que coloca um pouco da perspectiva da sociedade como um espaço vivo em movimento. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Ei, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores, eu e você. Nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados. Então, Rosane? Oi, eu tô aqui. Pronto, veja só que interessante esse vídeo, que traz um pouco, como a gente conversou antes, coloca a imagem, Gustavo, nós dois aí com o slide, do desafio que a gente enfrenta na sociedade, e você está trazendo uma coisa interessante, que é o desafio do financiamento de projetos sociais no Brasil, e, ao mesmo tempo, essas novas modalidades de financiamento, né? É verdade. Então, esse filme ficou bem claro, né? Que, na verdade, existe, né, mais do que a gente pensa, que é o poder público, existem outros players, outros atores sociais. Além do poder público, a gente tem as empresas, o terceiro setor e as pessoas, a cidadania, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, o que acontece? Quando eu tenho esses atores sociais, esse conjunto de pessoas voltada para um propósito, para uma causa, a gente consegue, com, às vezes, poucos recursos, alcançar nossos objetivos. Viu, Narciso? Às vezes a pessoa fala, eu não consigo recurso financeiro para o meu projeto, não consigo dinheiro. Na terminologia, a gente não fala mais nem em arrecadar recursos, nem captar recursos, nem mobilizar recursos. A gente usa uma expressão nova que é alavancar recursos. Tá? Eu tive uma experiência de fazer um curso em Israel aí há algum tempo, e eu aprendi isso. Quando você coloca num papel quais são os ativos da tua comunidade, tá? Quais os potenciais que você tem na tua comunidade, você vai perceber, às vezes, que você não precisa
contratar uma Gustavo, pessoa não tô ouvindo. especializada, entende? Você tem pessoas ali que podem fazer aquilo acontecer. Você está escutando ou não? Oi. Dani? Está escutando? Oi. Então, você tem que Estamos com um probleminha alavancar. técnico. Vamos sair e entrar novamente. Ok, você que sabe. Eu também tenho que sair? Rosane? Eu estou Oi? aqui. Eu estou aqui. Pronto, acho que está dando um probleminha aqui no meu transmissor. Mas veja só, então, você estava falando sobre agora a nova nomenclatura de alavancar recursos. Alavancar. Porque os recursos, às vezes, existem na comunidade. O que você não. O que tem que ter? É a vontade e a solução. Identificar qual é a solução para o teu problema, né? Para o teu desafio. E daí, chamar os parceiros. Às vezes a empresa não precisa dar o recurso financeiro, às vezes você precisa, de repente, vou pensar, eu preciso fazer a alfabetização digital da minha comunidade. De repente, eu não preciso de sair comprando laptop novo. Eu posso ter os resíduos, entre aspas, eletrônicos de algumas empresas e daquilo fazer o meu projeto. Entende? Perfeito. Antigamente, eu precisava de espaço, de barracão, de lugares amplos. Hoje, eu não preciso disso. Eu posso fazer virtual. Tem organizações que nem mais de sede física tem, né? Então, por exemplo, né, às vezes, eu preciso ensinar uma língua estrangeira. Vai no Google, você vai achar voluntário, pessoas de qualquer lugar que possa fazer isso acontecer. O que a gente precisa ficar atenado é quais são os recursos que eu posso chamar para mim. Né? E para isso, é um capital que a gente tem que desenvolver, sabe, Narciso? Além do natural, que é aquele que a gente tem aí da biodiversidade, da riqueza da natureza, do econômico, que é o dinheirinho, a gente precisa do capital da confiança, que é o capital social, né? Social. Eu preciso acreditar no meu vizinho que ele vai ajudar num processo aí de redução de violência, por exemplo, do bairro. Entende? Criar um grupo, criar uma comunidade com objetivos comuns para fazer as coisas acontecerem. Né? Isso que é extraordinário. Cada um faz um pouquinho. Quando a gente vê todas as vezes que a gente vê isso, a gente vê aquela imagem, né, do quebra-cabeça. São parcerias, são recursos que se aglomeram para um determinado objetivo. Mas para isso eu preciso ter um objetivo, né? Senão, então, nesse sentido é bom pensar o projeto como uma estratégia de mobilização, né, de parcerias, de sujeitos que normalmente estão ali disponíveis para serem acionados e serem integrados. Eu fui secretário de saúde e eu pude descobrir que muitas coisas das ações, elas necessariamente, de fato, não precisam de novos recursos financeiros. Elas precisam apenas da capacidade de gestão, de integrar, de planejar, de mobilizar, descobrir onde é que estão os recursos materiais, estruturais necessários, e tem resultados impactantes, inclusive. Hoje eu estou atuando como chefe de gabinete aqui em uma prefeitura no interior, e estou vendo a capacidade do prefeito, de forma muito simples, utilizar todo o potencial que a estrutura administrativa tem para mudar pequenas realidades. E está sendo impactante, as pessoas estão conseguindo ver resultados fortes, mesmo diante dessas dificuldades que as prefeituras estão vivendo, por exemplo. Então, eu queria passar aqui um outro vídeo para a gente, para reforçar essa importância do investimento privado, porque eu acho que esse é um desafio ainda, Rosane, você tem muita experiência nessa área, mas tem muitos lugares em que ainda a gente tem muita dificuldade de que o setor empresarial tenha um apelo, vamos dizer, um pouco mais organizado para fazer esse investimento.
Eu conheço o GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações, é uma ONG bastante séria no Brasil, que tem feito um trabalho muito impactante nessa área. E eles vão um pouquinho apresentar para a gente essa perspectiva do investimento social privado. Ótimo. Brasil. Estamos conectados pela diversidade, mas também pela desigualdade. Qual é o papel do investimento social privado? Muito já foi investido para chegarmos onde estamos. Agora, como podemos avançar mais para um desenvolvimento sustentável e o fortalecimento democrático do nosso país? Para dar conta da complexidade desse desafio, temos que olhar para pautas que hoje estão latentes no Brasil e também no mundo. Pautas que fazem parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temas com que lidamos no nosso dia a dia: equidade racial, direito das mulheres, gestão pública, água, mudanças climáticas, migrações e refugiados, segurança pública, cidades sustentáveis, alimentação, ciência, direitos LGBT, entre tantos outros. Temos uma oportunidade enorme de expandir e diversificar a atuação do investimento social privado brasileiro, seja trazendo novos focos para a nossa atuação, seja criando diálogos transversais nos temas que já atuamos. No conjunto, podemos ser mais plurais e, ao mesmo tempo, mais colaborativos. Investidores sociais de perfis, portes, estratégias e focos de atuação variados e presentes em todas as regiões do país, de modo que o impacto gerado seja mais sistêmico, efetivo e transformador. Precisamos ir além do que já fomos, para ampliar a participação social, desenvolver soluções inovadoras, apoiar a formulação de políticas públicas e, assim, contribuir com a redução das desigualdades. Então, veja só a quantidade, aí no vídeo, no final, a quantidade de instituições que são vinculadas a empresas, né? O Instituto Avon, hoje o Instituto C&A, que é vinculado àquela grande conglomerado de moda da C&A, você tem a Fundação Lemo, quer dizer, um leque de... o Instituto Ayrton Senna, vinculado à personalidade do Ayrton Senna, você tem um leque de instituições, Itaú Social, que são normalmente vinculadas a uma rede empresarial que tem projetos impactantes. Por exemplo, nós temos aqui no Nordeste algumas experiências dessas organizações que são muito fortes na área da educação. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Itaú Social, o Instituto Unibanco, aqui no Piauí, está fazendo um trabalho interessante nessa área da educação. Ou seja, eles estão pegando recursos e investindo em áreas estratégicas que terão impactos extremamente significativos no desenvolvimento da sociedade. Eu acho que esse é o percurso que deve ser feito dos projetos, não, Rajane? Uma coisa que fica, às vezes, claro, né, que a responsabilidade social corporativa, a necessidade de fazer o investimento social privado, ele tem épocas, evoluções, né? Você trouxe aí o GIF, por sinal tem um relatório bem interessante agora sobre os horizontes da cultura de doação, assim como o GIF tem o IDES, assim como o IDES tem a Ethos, assim como o Ethos tem a filantropia, né? O grupo
que também traz muita capacitação, que é importante, mas o que a gente vê que as empresas, a questão de alinhar a política da empresa com a causa que ela se propõe. Então, por exemplo, a Avon tem, claro, público majoritário, mulheres de consumidoras, de clientes, de colaboradoras. Então, por que não investir, né, no investimento na questão da igualdade e valorização das mulheres, que tem posições no mercado de trabalho desiguais, que tem posições na política desigual, que está tendo um alto índice de feminicídio. Então, a empresa vai lá e investe mais naquela área, vamos pensar assim. Assim como na questão de alimento, eu posso tratar melhor essa questão aí dos alimentos, que não é só fome, é comer errado, é a questão da cultura de ler rótulo, é a questão de não consumir os alimentos vacios, é de fortalecer a agricultura familiar, um conjunto de coisas, né? Então, aí foi colocado nesse vídeo a questão dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por que ele é importante? Principalmente para as empresas. Porque ele também fez o que um pouco os ODMs, né, também começaram fazendo, que além do objetivo, que é importante, é fundamental, mas ele coloca metas e indicadores. Então, a empresa que faz a responsabilidade social corporativa baseada em metas, sabendo que a gente tem a meta de redução da extrema pobreza, a meta de melhoria da educação, a meta de reduzir a mortalidade infantil, materna e assim por diante, são 269 metas? Desculpe, 169 metas. E daí os indicadores passam de 200 são. A minha empresa vai lá e escolhe não só o objetivo, mas a meta que quer contribuir. E fazer essa diferença. Isso está acontecendo. Em relação ao ODS, eu só queria colocar o seguinte. Ele também pensa no desenvolvimento sustentável. No econômico, social e ambiental. Então, eu tenho objetivos mais voltados ao social, que é a erradicação da pobreza, tá? Que é a questão da fome, é o número 2. A questão da saúde, que é o 3. A questão, que não está aqui fácil, o 4, da educação. A questão do 5, da igualdade de gênero. Daí, na questão social, tem a redução da desigualdade, que a gente viu que é um dos principais. Daí eu tenho outro eixo, que é o ambiental, que nesse último vídeo ele falou em água e mudanças climáticas. Eu poderia ainda colocar a questão da energia, né, que não foi colocada, que é importante. E a questão do consumo sustentável. A questão dos resíduos é uma questão seríssima, né? É verdade. A questão dos mares, poluição dos mares, e a questão da redução da biodiversidade, que é o objetivo número 15. Aí eu tenho os econômicos, os objetivos econômicos. Geração de emprego. Hoje nós estamos com 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Para mais, mas vamos pensar nesse número. Aí nós temos a inovação, indústria e inovação, que é o objetivo número 9. E a gente tem as cidades. Aí, em todos eles, de certa forma, o vídeo passa pela questão da paz, que é o objetivo 16. O vídeo do arrastão lá... Que é transversal, né? É isso que a gente pode pensar como transversal. Né? Exato. A violência... A gente precisa realmente construir uma sociedade pacífica. Naquele vídeo do arrastão, o Thiago falou que a raça negra ela é um alvo maior, né? Só em 2015, a minha estatística está um pouco atrasada, foram 55 mil pessoas assassinadas no Brasil. Né? Jovens, na sua maioria, não é todos, mas bastante jovens. Né? E daí tem o tal do 17, objetivo 17, que resume tudo isso que a gente falou, Narciso, que são as parcerias entre os atores sociais, poder público, empresas, organizações da sociedade civil, e você aí do outro lado que está me assistindo. Eu, por exemplo, não faço política pública, não faço programa, eu sou uma pessoa que trabalha com projeto, eu faço projeto. Mas se eu não trabalhasse com projeto, o básico do básico é a prática. Por exemplo, coisas simples, ridículas, como separar as tampinhas, né, do refrigerante. Né? Aqui, ó.
Aqui eu mando para uma instituição que troca por fraldas geriatras. Não sei como, mas ela faz essa troca. E assim por diante, né? Eu poderia fazer alguns exemplos aqui. A gente está com o tempo, acho que quase encerrando. Mas a ideia é que cada um pode fazer alguma coisa para mudar esse cenário que a gente tem aí, que é desafio. É um desafio, né? Muito bem. Então, a gente pode perceber que nessa questão dos projetos, eles hoje, inclusive, têm uma dimensão empreendedora, têm impactos criativos, né, na economia criativa, economia solidária, tem impactos na economia em geral. Nós vamos assistir agora o nosso último vídeo de hoje, que ele vai tratar exatamente do impacto dos projetos, inclusive hoje na área das startups, que é uma área que tem crescido muito na área econômica no Brasil e no mundo. Certo. Eu fui um dos jovens selecionados para ir à ONU lá em Nova York, e aí eu tive formação em empreendedorismo social, e aí já era com uma ideia, eu já estava tocando a ideia do projeto da Troca, isso foi em 2018, e aí quando eu voltei de lá, eu falei, não, isso, hoje eu tive essa experiência, isso aqui não vai ser um projeto em paralelo, eu vou fazer isso aqui minha carreira, assim. E aí foi quando eu pedi demissão dos meus trabalhos que eu tinha na época e resolvi viver só daquilo. A gente nasceu com o propósito de ajudar pessoas da diversidade, com foco também em pessoas que estão em vulnerabilidade social, transformarem suas vidas através do emprego. E do outro lado também, a gente pensou nas empresas. E a gente sente que as empresas hoje elas têm uma dificuldade de trabalhar com diversidade e a gente vem diminuir essa dificuldade através de um sistema inovador que trabalha desde a parte de diversidade e inclusão, né, através de palestras, educação, até um processo completo de recrutamento e seleção e acompanhamento. A gente começou com uma consultoria naquela época, a gente fazia projetos de responsabilidade social. Nosso primeiro projeto foi com uma empresa aqui do Rio, que se chama Brown Luiz, e a gente produzia, eles fazem brownies, e a gente pegou pessoas que estavam em situação de rua, colocou para vender os brownies deles na Praia Leblon, em Ipanema, eles gerarem receita, gerarem renda, né, e saíram daquela situação de vulnerabilidade social. E aí, logo depois disso, a gente entrou no BNDES Garagem e aí a gente começou a entender outros modelos de atuação e foi quando a gente adotou um modelo um pouco mais escalável para a gente conseguir lidar o problema com a desigualdade. Eu acho que a gente tinha uma vontade, eu acho que a gente ainda não tinha nem uma ideia, eu acho que a gente tinha muito mais uma vontade do que necessariamente uma ideia de fazer a diferença e através do modelo empresarial, né? De ter uma empresa, de ter um negócio social. Então, eu acho que naquele momento a gente era muito mais movido por uma paixão pelo problema do que necessariamente a gente tinha uma solução pronta. Então, a gente estava muito disponível a testar diversas soluções naquele momento, do que necessariamente rígido, com uma ideia brilhante naquilo. Quando a gente fala do negócio de impacto, ele está muito ligado, né? É quase visceral essa questão. E isso é um ponto muito positivo, às vezes negativo, mas o ponto positivo é que a gente fica muito focado no problema, né? E aí dizem que tem aquelas frases super clichês de empreendedorismo, você deve ser apegado ao problema, nunca à solução. Isso foi um ponto positivo para a gente. E aí eu acho que um ponto positivo foi ver essas pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade, sendo incluídas dentro de uma empresa, e posteriormente também conseguindo casa, retomar laços familiares. Isso para mim foi os principais indicadores de que eu estava no caminho certo em termos de negócio. Eu não tive uma formação em business, né? Então, para mim, não fiz administração, nada dessas áreas. Então, para mim, eu não tinha muito discernimento do que era uma empresa e o que envolvia também essa classificação. Então, para mim, ter entrado no programa e ter aprendido sobre esses modelos, para mim, foi essencial durante esse processo. Acho que esse foi um primeiro ponto. Mas o principal indicador foi quando eu conquistei o segundo cliente. Então, eu entendi que não era uma coisa de um projeto só. E aí, aquilo me deu uma chance de falar, não, tem uma possibilidade de mercado. E aí, a partir do momento que a gente foi tendo outros clientes, a gente entendeu o mercado também, viu outros players entrando, já viu outras consultorias com outros modelos tentando fazer uma coisa parecida, a gente entendeu, não, olha, isso não precisa ser um projeto, isso pode ser uma empresa, tem essas né,
essas áreas, tem esse modelo, e configura dessa forma. Quando a gente abriu a empresa, teve esse momento, e agora eu virei uma empresa, eu tenho sócios, eu tenho um contrato social, então para a gente foi esse momento assim, mais burocrático também, mas ele foi muito significativo de que, beleza, agora a gente deixou de ser um projetinho, agora a gente tem o CNPJ. Apesar de ele ser um momento meio burocrático, mas ele é um momento muito ímpar dentro da vida do empreendedor. Me vi uma pessoa meio que perdida do que eu ia fazer, e hoje eu tenho certeza naquilo que eu quero trabalhar e qual o legado que eu quero deixar na vida. Saber que hoje a gente já teve pessoas que a gente conseguiu empregar, já estão super bem, construir uma família, para mim é muito positivo também, isso me faz eu querer continuar. Olha que maravilha isso, né? Então, lembra da política pública, do programa, do projeto, da prática? Tem mais um P, a paixão. Entende? A paixão move o mundo, transforma. Então, um jovem, né, que transformou a vida dele, porque ele tem uma paixão, ele teve uma paixão, e ele vai estar com todos os recursos disponíveis na medida que ele tem esse gás, né, essa vontade de. E daí, naquela questão lá de alavancagem de recursos, tem uma expressão de Arquimedes que diz: me dê um ponto de apoio que eu alavancarei o mundo. Entende? Se eu tiver um apoio, se eu tiver uma paixão, se eu tiver uma razão para fazer aquilo acontecer, aquilo acontece. A gente veja aí os resultados da Olimpíada, né? É muito exercício, não cai do céu, as coisas não vão cair do céu. Mas quando a gente precisa de muito empenho, né? Muita dedicação, exato, muito envolvimento, engajamento. E determinação e vontade e assim por diante, né? O mundo de projeto é um mundo assim, porque as coisas não caem do céu. Você tem que ter um caminho, você tem que ter as articulações. E ele falou isso, né? A chegada de novos players, né? A chegada de novos parceiros, que quando alguém tem uma direção, é mais fácil de mais gente engajar. Entende? Agora, se eu não tenho ali a direção, fica complicado. O projeto é uma forma materializada de construir um caminho. Exatamente. Assim, a gente tem projetos de vidas, projetos empresariais, projetos sociais, de diferentes. É a mesma coisa o projeto de vida da pessoa, né? Ela tem que ter aqueles 5W2H. O que eu quero? Daí eu tenho que fazer a perguntinha: por que eu quero aquilo? Que é a justificativa, né? Por que eu vou fazer aquilo acontecer? Porque eu tenho sonho, porque eu tenho talento, habilidade, mas algum porquê tem que ter, né? Porque eu quero ganhar dinheiro, né? Aí respondo as perguntinhas: como eu vou fazer? Porque o projeto é um conjunto de atividades. Portanto, eu preciso saber quais são as atividades que eu vou ter que executar. Num período, num cronograma, eu vou precisar de recursos para fazer aquilo acontecer. Às vezes é humano, às vezes é materiais, às vezes é financeiro, né? E rodar o sonho, rodar a coisa para fazer acontecer. Rosane, eu quero te agradecer por essa nossa conversa de hoje, uma conversa muito bacana, principalmente pela sua experiência. A forma apaixonada como você fala de projeto é muito bacana, encanta a gente, motiva. Espero ter motivado você que está nos acompanhando aqui nas nossas redes a pensar nas diversas possibilidades que a própria realidade social, a realidade econômica, né, possibilita para transformar as suas inquietações em projetos de transformação. A gente viu aqui essa última experiência do rapaz que tinha uma ideia, chamou os colegas e viu uma oportunidade, depois viu que essa oportunidade tinha gente que queria comprar essa oportunidade porque tinha necessidade deste projeto e conseguiu transformar isso num negócio social. Então, é muito legal. Espero que tenha contribuído essa nossa entrevista de hoje com a Rosane, lá do Paraná. Que bom que alguém teve a ideia e desenvolveu o projeto da internet, né, desses sistemas que nos permitem, eu aqui, você aí, tão distante territorialmente,
estarmos tão perto virtualmente e levando à população, às pessoas interessadas, o conhecimento sobre os projetos. Então, quero lhe agradecer, dizer que nós estamos aqui à sua disposição e sei que a gente pode contar sempre com você. Saudades da sua terra, saudades do calor. E que você tenha bastante sucesso no decorrer aí da tua caminhada. E para as pessoas que estão assistindo, pegar um papel, eu tenho aqui até um papel específico, pega um A3 e responda essas 5 questões. O quê? Por quê? Como? Para quem? Com quem? Né? Onde? Né? Quanto? Começa com isso. Tira da cabeça o que pensa. Põe no papel. E daí começa a caminhar. E vai. Caminhar se faz caminhando. Rosane, um grande abraço. Um abraço grande, querido. A você que está nos acompanhando, um grande abraço. Até o próximo sábado com mais um Conversas Impertinentes.